Olá, muito boa tarde para você. Eu sou o Leandro Passaia. Nós estamos começando a nossa live aqui no massanews.com. Muito obrigado pela audiência. Hoje um assunto que é, com certeza, bastante polêmico. Nós vamos falar sobre o julgamento dos policiais militares. Para quem ainda não sabe, só para você se ambientar, em setembro de 2009, 14 policiais militares foram acusados de terem executado 5 pessoas que ocupavam um carro com a suspeita de ser roubado. O Ministério Público acusou esses policiais de execução. Os policiais disseram que não, que trocaram tiros com esses bandidos. Taxou todos de bandidos. Eles foram ao julgamento em outubro de 2017 e foram absolvidos, ou seja, eles não foram culpados. A acusação do Ministério Público não foi aceita pelo júri. Um policial militar desses 14 já faleceu, portanto, os 13 foram absolvidos. E agora, o Ministério Público está pedindo na Justiça que esse julgamento seja anulado, que ele seja refeito. E por causa disso, nós estamos aqui hoje com alguns convidados, os meus colegas de trabalho, Ricardo Vilches, Rogério Forcolém, que são jornalistas do Grupo Massa, e o advogado Cláudio Daledoni. Muito boa tarde para você. Boa tarde. Nós também convidamos promotores do Ministério Público, mas eles alegaram que os promotores estão em audiência agora no período da tarde e por isso não puderam participar dessa nossa live. Vamos com o senhor então, advogado Cláudio Daledoni. Antes de nós começarmos essa nossa live, eu acho muito importante aqui, gente, nós esclarecermos um fato que de alguma maneira nos incomoda. Eu quero perguntar francamente para o senhor, por um acaso, o senhor, Cláudio Daledoni, enviou algum áudio para os policiais militares pedindo apoio nessa live? E qual foi o objetivo desse áudio? Existe alguma coisa contra o programa Tribuna da Massa ou não? Muito bem perguntado sobre isso. Eu quero falar a todos os policiais militares, aos meus amigos policiais militares, à tropa como um todo, os telespectadores. Enviei áudio pedindo apoio, mas sempre no seguinte sentido. A Tribuna da Massa, o Massa News, o SBT, foi o único veículo que está nos dando a possibilidade de nós debatermos amplamente esse assunto. Isso é muito importante para nós, é muito importante para a polícia, é muito importante para quem simpatiza com a polícia. Então, eu quero deixar claro aqui que esse programa, nem o Passaia, nem o Vilches, nem o Rogério Forcolém e nem ninguém daqui que representa a Massa News é inimigo da polícia. Muito pelo contrário. Estão se mostrando aqui, sim, ferrenhos debatedores. E nós precisamos. Eu preciso que eles venham com todas as questões, eu preciso que eles venham aqui, e nós estamos aqui sem tempo. A televisão é muito limitada a questão do tempo. Nesse momento aqui, eles que propuseram ainda. Então, nós fizemos ali aquele primeiro momento, onde eles instigaram, e eu preciso que ele instigue para que a sociedade como um todo tome conhecimento de tudo que está ocorrendo. Então, nesse momento, eu quero dizer a todos que estão conosco nessa grande batalha, para demonstrar que esse julgamento é rígido, que o SBT, que o Massa News, que esses profissionais da imprensa estão nos dando vez e voz, e é disso que nós precisamos. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por todos os vídeos, muito obrigado por tudo. Nós precisamos, sim, provocar, instigar, e eu preciso ser provocado e instigado, porque eu quero demonstrar, porque, inclusive, quem vai julgar esse nosso recurso, possivelmente esteja assistindo. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Passaia. Obrigado, Vilches. Obrigado, Rogério Forcolém. A todos aqui da técnica, aos jornalistas e repórteres que estão aqui também aguardando esse debate. Um debate urbano, um debate liso, um debate direto. Muito obrigado. Ok, Cláudio Daledoni, muito obrigado por sua presença. Então, para ficar esclarecido, nós aqui da Rede Massa gostamos muito dos bons policiais militares, destes que promovem a segurança pública. E até porque quando nós fazemos um tipo de entrevista, como foi ontem no programa Tribuna da Massa, estamos dando oportunidade para que o advogado de defesa fale em nome dos seus clientes e possa trazer os seus pontos, possa defendê-los. Eu vou agora, já que nós fizemos essa abertura, convidar o nosso colega de trabalho, jornalista, repórter Ricardo Vilches, que eu conheço e que é um grande admirador da verdade. Poucos jornalistas, viu, meu querido Cláudio Daledoni, poucos jornalistas são tão ferrenhos na apuração de uma informação. Ricardo Vilches é daquele à moda antiga que não gosta de dar uma informação simplesmente por dar primeiro.
E depois vai em busca dos detalhes para saber se está falando a verdade. O Ricardo vai em busca da informação, eu passo para você, então, essa primeira pergunta, porque você está envolvido diretamente nesse caso, Ricardo. Até para contextualizar e relembrar também, quem não acompanhou, nós estamos falando para o Estado inteiro, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Foram 4 dias de júri, foi o maior júri que aconteceu aqui no Estado do Paraná desde a reforma que houve nessas leis a respeito desse assunto. E eu lembro bem o seguinte, que o júri, antes mesmo de começar, houve um questionamento por parte dos promotores de justiça à juíza do caso, a doutora Michele Stadler, que foi o seguinte: nós vamos fazer esse júri dessa forma como está aqui, com o júri, aqui em Curitiba, o Tribunal do Júri, ele tem 2 andares, é como se fosse um teatro, e os jurados ficavam exatamente num palco. No primeiro dia, se eu não me engano, se não me falha a memória, foram 418 senhas que foram distribuídas, e a maior parte para familiares, é verdade, dos policiais, eram 12 no júri, e o resto era a tropa da Polícia Militar. Policiais com camisetas, mas também policiais fardados. E na época, esse debate envolvendo a juíza, o Ministério Público, me atentou, e na época, eu e o cinegrafista, o repórter cinematográfico estava comigo, o Elbio Tavares, nós fomos saber ali do lado de fora como é que estava isso. E os policiais militares, para entrar, eles tinham que retirar a arma, e aquilo foi disponibilizado para eles pela própria Secretaria de Segurança, pelo próprio comando da Polícia Militar, uma van para que todos os policiais militares retirassem o armamento, entregassem a arma, entregassem o colete balístico e pudessem assistir o júri. E naquele mesmo momento, a juíza chegou e falou para os promotores: não vou proibir a presença dessas pessoas aqui. Eu acho que é um direito dos próprios dos policiais militares que estão sendo julgados, saber exatamente ter esse apoio. Não quero, vou indeferir esse pedido do Ministério Público. Porém, ficou aquilo, porque o que mais me chamou a atenção ainda, advogado, doutor Daledoni, é que naquele momento já veio uma determinação para que nós, da imprensa que estávamos cobrindo aquilo, que nós não fizéssemos imagens dos jurados para que fosse preservada a imagem dos jurados e também a identidade dos jurados. Só que as partes interessadas estavam lá, os policiais militares, com telefone celular. Muitos policiais militares estão fazendo isso aqui, ó, selfie. Aqui, ó, e ao fundo os jurados. Foi só depois, se eu não me engano, depois de meia hora que houve uma determinação para que guardasse o telefone celular. Mas daí eles já estavam fotografados. Já estavam fotografados, já estavam identificados. O senhor mesmo, colegas do senhor de banca, usaram várias vezes. Atenção, senhor jurado, senhor fulano de tal, senhor jurado de ciclano. Onde eu quero chegar? E esse é um dos argumentos que o Ministério Público levanta para tentar fazer um novo julgamento. É a intimidação aos jurados. O que o Ministério Público vê como intimidação, correto? Afinal de contas, eles estavam julgando policiais militares da Rotam, a tropa de elite da Polícia Militar do Paraná. Policiais que, isso é importante lembrar, estavam sendo julgados em 2017 sobre o episódio de 2009. Muitos desses policiais foram promovidos. Um deles era tenente, chegou a capitão. Veja, é uma máquina, certo? São policiais que têm todo um trabalho, têm um conhecimento. Um deles, o Passaia, virou, inclusive, instrutor de tiros da Polícia Militar na escola do Guatupê. Eu estou dando a dimensão da importância desses policiais para a tropa. Foi para colocar a base justamente para fazer essa pergunta que é importante, que é o seguinte: o Vilches colocou todos esses detalhes porque ele teve o privilégio de estar dentro, e muitas pessoas que estão nos assistindo não estiveram ali dentro. Então, nós temos o relato não de um advogado que pode dar o seu relato de acordo com o que você, do seu ponto de vista. Nós estamos falando de um jornalista independente. Então, veja bem, a pergunta do Vilches é simples. Tudo isso não mostra uma intimidação, na sua opinião, ou não? Vamos começar do começo, né? Deixa eu só deixar uma coisa assim bem clara aqui. Te agradeço essas indagações e a oportunidade, que nessa oportunidade eu vou poder esclarecer. E é a partir da indagação que nós chegamos ao esclarecimento. E é bem por conta disso que nós temos um debate, tese, antítese e uma conclusão. Quem vai ser beneficiado com isso é a coletividade. Um outro esclarecimento. Veja, não está só o advogado da causa aqui, tá? Está um cidadão, está um componente da Ordem dos Advogados do Brasil e um membro da Comissão da Advocacia Criminal. Então, eu não estou assim completamente, estou num debate. Então, eu tenho obrigações, inclusive, de uma maneira geral, esclarecer. Então,
me coloco na mesma condição que os senhores. Eu posso só fazer uma observação? Eu agradeço muito a sua presença, eu gosto muito da sua postura, você realmente não foge a um debate. Mas eu não gostaria de tratar isso como um debate, até porque pode dar a impressão para o policial que está me assistindo de que existe alguma coisa contra você, policial de bem. Não tem. De maneira alguma. Não tem mesmo. Eu sou um dos grandes defensores dos policiais de bem. Quem assiste o programa Tribuna da Massa sabe disso. É que não é um debate, sabe, Daledoni? Mas eu entendi que não tem maldade na sua colocação. Não tem muito. Vamos colocar assim. Você entendeu bem. É só para esclarecer para quem está em casa. Tá? Eu não estou querendo acusar ninguém aqui. Nós estamos colocando fatos, porque, veja bem, o momento para nós esclarecermos esses fatos é agora. Não é? Por isso que eu agradeço, estou pedindo a palavra de novo, agradecendo essa oportunidade. As grandes conquistas do mundo e das nações, elas foram a partir do quê? Das perguntas, da curiosidade, das indagações, questionamentos e debates. E esse momento é um momento importante. Eu quero enaltecer aqui, até para quem vê a figura do Ricardo Vilches. Ricardo Vilches não é inimigo da polícia, ok? Estou cravando isso aqui. Me permito, não é. Tribuna da Massa, com essa postura de hoje, está demonstrando que quer os esclarecimentos. E eu saio com a tranquilidade disso. Vou agora começar do começo. E é importante isso, porque alguém pode ter visto e falar, mas que absurdo. Está parado lá uma van, como o senhor falou, né? Veja bem, aquilo é um módulo policial. A juíza que pediu, julgamentos de grande envergadura, tal qual foi, por exemplo, vou traçar um comparativo que é interessante até para que todo mundo entenda. A cobertura dos senhores, ela teve que ter uma infraestrutura, alguma infraestrutura para estar ali, né? Por exemplo, às vezes um link, né? Um link ao vivo, coisa do gênero. A mesma estrutura, a juíza determinou que fosse feita. Por quê? Justamente para evitar que o policial, ela disse, ninguém entra armado, ninguém entra com equipamento, ninguém entra com proteção balística, ninguém entra com nada que possa hostilizar jurados e plateia que está ali que não seja policial. Então, portanto, a juíza determinou que a corregedoria lá modulasse um automóvel registrando a presença e o armamento de quem lá esteve. Isso tudo foi em favor da coletividade. E a Polícia Militar, com a infraestrutura que tem, o comando da Polícia Militar esteve numa reunião no dia que antecedeu ao início do julgamento. E lá ficou acordado que dessa forma seria. Tem uma outra questão que ela é, claro, causa espécie. O ônibus do BOP. O ônibus do BOP estava fazendo, sabe o que lá? Segurança de tudo e de todos. Porque se houvesse qualquer altercação, qualquer distúrbio, o BOP entraria imediatamente em ação. Isso também ficou acordado na véspera com uma reunião entre comando da Polícia Militar e a juíza presidente dali. Por que a juíza tem que fazer isso? A juíza tem, quando ela começa, ela tem a investidura, ela é a juíza presidente. Então, está lá a acusação, a defesa, os jurados e a juíza presidindo o feito. Ela preside o feito e ela tem uma atribuição maior. O que é? Ela tem o poder de polícia, ela que manda ali. Ela pode prender quem quer que seja. Ela pode mandar prender imediatamente um coronel da PM. Então, ela, dentro desse poder de polícia, e é isso que faz, ela pegou e estruturou como todos os julgamentos são feitos por policiais militares. Nós temos aí, eu já tive a oportunidade de participar, em um julgamento de 19 dias, com a lei antiga ainda, toda uma infraestrutura voltada para aquilo. Nós temos outros julgamentos grandes, existe toda uma estrutura voltada para aquilo. Então, por exemplo, ela ficou de analisar qual seria o teor, os dizeres das camisetas. As camisetas tinham ali, amigos da Polícia Militar do Paraná. Então, a PM, a Polícia Militar, os simpatizantes, os familiares, eles não optaram por nada que fosse hostilizar. Daí vem a indagação, a curiosidade sobre os jurados, né? O fardamento. Deixa eu explicar qual que era a dificuldade que nós tínhamos aí. Nós tivemos... Afinal de contas, partindo do princípio de que todos esses policiais militares, vamos supor que todos esses policiais militares estivessem fora de serviço. Pode mesmo um policial militar fora de serviço comparecer a um júri desse fardado? Claro que pode, mas a mensagem está clara. Tanto é que um jurado, vamos deixar bem claro também, nós procuramos e encontramos 3 jurados, entrevistamos 2 deles, levamos ao ar uma entrevista. E ele disse, textual, falou para a gente, quando eu vi aquele júri repleto de policiais fardados, aquilo me amedrontou, aquilo me intimidou.
Eu gostaria de uma parte aí, e dá licença, Passaia, amigos. A questão do BOP, ela fica bem clara, porque o BOP é uma tropa que regula todas as tropas. Se os próprios colegas entrassem em distúrbio e descontrole, não tem outra tropa que não ao BOP, que é preparado para o choque e para a ação tática policial mais cirúrgica de agir. Isso aí fica claro para mim. Nós temos uma cultura no Brasil de enxergarmos, né? E eu tô levantando outras questões aqui para a gente se perguntar. Nós temos uma cultura no Brasil de enxergar a polícia demonizada. Nós demonizamos a polícia. E nós demonizamos tanto que nós temos o entendimento do Ministério Público hoje, através desses argumentos, entende que uma tropa fardada, porque uniformizada, vai causar um constrangimento ou medo àquelas pessoas, os jurados que foram escolhidos para julgar. Em todo o mundo, você pega Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, quando é uma ação que os colegas apoiam, os policiais vão fardados e armados dentro do júri. Não há essa situação. Isso só existe no Brasil. Exatamente. Eu fico chocado de saber que a principal ferramenta de um policial, que é treinado para usá-la de forma para defender a sociedade, eu não posso chegar a esta conclusão que policiais iriam lotar aquela plateia armados para tentar alguma coisa. Nós estamos partindo do princípio que nós estamos dizendo que aquela tropa é bandida. Me permite em complementação? Então, assim, eu discordo dessa questão. Me permita até em complementação. Nós tínhamos ali, veja, nós não estávamos ali entregue a um TCC. Nós estávamos ali com coronéis, majores, capitães, quer dizer, altamente treinados. Disciplina militar. O próprio secretário de Segurança Pública se fez presente. Nós temos que ver isso. Com toda a escolta que é devida, e precisaram se desarmar. E poderiam esses policiais estarem ali todos armados, porque a casa estava protegida. Não, mas a pergunta não é. A pergunta era. Não, mas aí que eu quero entender. Eu não tô, veja bem, o que eu quero entender, onde o Ministério Público quer chegar, eu quero fazer o outro lado também. Porque temos também... Você vai entrar agora numa outra questão. Peraí, vamos fechar. Deixa eu só terminar. Eu acho interessante nós fecharmos os Eu quero saber porque... Peraí, só um minuto, por favor. Eu vou deixar você concluir. É que se nós não fecharmos os assuntos, a gente não conclui nada e eu acho que acaba caindo no desinteresse de quem está em casa. Isso. Nós estamos não falando é uma questão aqui... subjetiva. Exato. Quando eu falei isso, é por causa de uma entrevista de um jurado, não é suposição minha, não é suposição do Ministério Público. Um jurado nos deu entrevista e falou: fui intimidado com a presença de policiais fardados ali no local. E aí, quando você diz isso, ele não Ricardo usou essa expressão, por favor, só um pouquinho, por favor, não senhores. usou essa expressão, fui intimidado. Eu quero falar agora em nome de muitas pessoas que já foram humilhadas por policiais militares. Eu quero falar em nome de todos aqueles que também valorizam os policiais militares, porque eu sou um desses. Eu conheço policiais, eu conheço PMs, tenho PMs na minha família e são maravilhosos. Entretanto, sabe por que a polícia, Rogério Forcolém, na minha modesta opinião, foi escrachada e foi colocada com o título de polícia demoníaca, como você falou? Não foi por causa da população. Eu discordo de você. Isso aconteceu por causa dos maus policiais militares. Não foi a população que colocou essa tarja. Olha, a polícia não vale nada. Não, os maus policiais militares. Só que como a maioria é boa, quando existe um policial ruim, ele tem que ir para o julgamento. Me permita. A gente não pode achar que o policial militar está acima do bem e do mal. Ele tem que ir ao julgamento. E se ele for inocente, ele vai ser inocentado. Que é o que aconteceu com os PMs que foram... É o problema da cultura. É a cultura, é uma inversão de valores. Eu sou jornalista há 28 anos, eu estou na comunicação. O problema também é que nós fazemos, a imprensa, num determinado momento, faz um julgamento de policiais numa maioria. Veja, nós estamos fazendo isso aqui, junto com o Ministério Público. Porque tem uma voz do Ministério Público, eu não sei quem é que deu tanta carta branca. Então não existe policial ruim na sua opinião? Não, existe. Ele deve ser punido e isolado. É o que a gente está fazendo Mas aqui. vem cá, quando nós dizemos que policiais na plateia... Só um pouquinho, doutor. Quando nós dizemos que policiais na plateia fardados, junto com sargentos, cabos, soldados, majores, capitães, tenentes, estão intimidando os jurados, nós estamos demonizando a polícia. Porque nós estamos dando a entender que aquela tropa não é uma tropa de polícia, mas sim uma facção.
Isso não é verdade. Gente. Agora, se tem policial, você levanta essa questão do policial. Eu já estive em viaturas 8 anos, descendo, abordando, respeitando pessoas e pegando marginais. Se você diz que tem policiais que humilham pessoas na vila, que humilham, esses policiais devem ser encontrados. Hoje tem um celular. Você já foi policial militar? Não, civil. Não, já foi policial civil? Você já foi daquela opinião que bandido precisava apanhar? Não. Você nunca pensou assim? Você, como policial militar, nunca achou que um bandido merecia uma bela de uma surra? Você nunca pensou desse jeito? Porque existe uma cultura que existe... Não. Sabe por quê? Não vamos fugir do assunto, gente, porque nós estamos falando de várias coisas aqui. Deixa eu terminar de responder. Olha só. Módulo, ônibus, indagações, Então, reunião. tem policial ruim ou não tem? Você, meu querido Dalidor. Tem, cara, mas devem ser encontrados. Vamos. Não, eu não discordo, eu concordo que os policiais bons sejam absolvidos. Eu vou te devolver o seguinte. Eu fui um dos que defenderam os policiais, que são seus clientes. Você sabe disso, você assistiu o programa. Durante todo o tempo eu falava, gente, eu não estou por dentro desse caso, mas na minha opinião, estes policiais devem ser absolvidos. Então eu não estou falando exatamente desses policiais. O que nós estamos falando aqui é que a gente não pode cair e falar em um sentido como se todas as vezes que policial militar fosse a julgamento, a justiça está errada. Ou nós estamos cometendo uma injustiça ao julgar algum policial com palavras. Se o policial é ruim, vamos julgar sim. A gente vai falar deles. E se o policial é bom, não tem que ter medo. Está com medo do quê? Mas a questão não é essa. A questão é única e exclusivamente o seguinte. Eu já vou te responder. A questão não é essa. Deixa eu terminar aqui para a gente só dar um tom nisso aqui. Ó. Vamos lá. O Ricardo Vilches me perguntou, de forma absolutamente técnica, e demonstrando que, e me dando a oportunidade de esclarecer o seguinte. Vilches, nós estávamos... Porque o outro lado também vale. Vamos imaginar daqui a um tempo uma testemunha num júri, ou uma testemunha do Ministério Público acusando um membro de PCC, para usar uma organização criminosa de fato. Essa pessoa não merece toda o jurado, ela não merece ser preservada. Eu quero entrar nisso. E os bandidos, quando estão sendo julgados, levam toda a família deles, levam uma galera deles só para ficar olhando feio para o promotor e olhar feio para os jurados. E aí não tem cobertura disso. É isso que nós temos que fazer esse balanço. Mas aqui tem cobertura. A gente não pode falar assim, tem cobertura. Quando o bandido vai a julgamento, eu falo. A gente escracha bandido aqui na imprensa. A gente não pode falar desse jeito, Forcolém, senão dá a impressão também que nós não fazemos do outro lado. Quando tem bandido, a gente escracha, a gente mostra o rosto. Quando tem bandido acusando não é essa questão. ou forçando qualquer promotor ou júri, a gente fala. Não são dois pesos e duas medidas. A gente faz para me permita, que eu entendi onde o Ricardo quer chegar. E boa pergunta. Te agradeço pela pergunta. Porque é uma salvaguarda e o que te move, o que te deixa curioso é o quê? Porque você acompanhou esses 6 dias, você esteve lá, você viu e na tua cabeça mais ou menos, eu quero imaginar que você esteja assim, poxa, o conselho de sentença é vulnerável, não é mais ou menos isso? Mas deixa eu te explicar. O júri, essa forma de julgar colegiada, né? Várias pessoas julgando o fato, foi a forma mais acertada que se chegou de fazer justiça. Tanto é que, por exemplo, nós temos 2 vertentes do direito, o direito romano e o direito anglo-saxão. Nós somos adeptos do direito romano, que é o direito positivado, as leis escritas. Direito anglo-saxão é um direito baseado nos costumes, sabe, de acordo com os costumes. E no anglo-saxão, até as causas cíveis são decididas pelo júri, todas pelo júri. Qual que é o princípio maior do júri, do julgamento? A maior solenidade que nós temos no direito processual brasileiro e de todo o direito civil, no civil criminal, é o júri. Tá? Onde membros da comunidade são chamados, desde que tenham idoneidade, são chamados para representar o Poder Judiciário. Naquele momento, eles recebem investidura de juízes, eles são juízes, como o magistrado é. E nesse momento, eles vão julgar os seus iguais. Por que nós não podemos ter um julgamento secreto? Porque se nós tivéssemos julgamentos secretos com pessoas que não mostrassem a sua identidade, nós estaríamos tendo os mesmos julgamentos que a tirania lá atrás fez. O júri, ele nasceu para afastar as tiranias. Então, estando sentado a comunidade reflete aquilo que pensa. Aquelas 7 pessoas, elas estão ali julgando conforme a sua comunidade, os seus costumes. Tanto é que é tão sério isso, é tão levado a sério, que existe uma garantia constitucional que fala assim, o princípio da presença física do acusado em audiência.
Outro princípio que nós precisamos, o acusado precisa saber quem o julga. Então, isso são cláusulas cravadas na Constituição, que são mais do que direitos, são garantias de todos nós. E eu me lembro que o senhor citou uma vez, o senhor foi prejudicado por isso, quando foi a julgamento um cliente do senhor, que foi, nas palavras do senhor, vítima de um policial federal. E a coisa se inverteu, eram os membros da Polícia Federal lá no júri. Bom, não está na hora da gente rever isso daí? O senhor não pensa assim? Não penso, viu? Por que não está virando uma torcida? Não está virando um atletivo ali dentro? Não. Sabe o que é? É que você está começando a fazer as coberturas no Tribunal do Júri. Eu milito no júri há mais de 20 anos. Tá? Eu participo de debates. Eu já fui citado em obras sobre o Tribunal do Júri. Eu já fiz júris nos 4 cantos desse país. Eu posso dizer assim com tranquilidade que eu fiz júri do norte ao sul. É a forma mais acertada de justiça. E o júri é constitucional, não é? Se tem que mudar a Constituição. O senhor acha influenciável? É influenciável, sim. Por exemplo, nós temos um caso aqui, eu não gostaria de nominar, mas eu vou ter que nominar, já que você traz um outro caso. O caso Carli Filho. Perfeito. Há isenção nesse julgamento? Absolutamente. Há isenção? Não. O que nós temos que fazer? Nós vamos ter que mudar a Constituição para a gente ter um julgamento justo? Não. Há que se ter habilidade daqueles que vão se enfrentar tecnicamente na tribuna. E quando há habilidade, quer dizer que nem sempre a parte que está com a verdade vai ganhar. Né? Não esquece isso. Deixa eu te posicionar. Me permita só te posicionar. Por favor. Das tuas colocações, assim, você sempre fala, não, que o advogado quase chega a transparecer, eu sei que não é. Você é um homem culto, você é um poliglota, você é um homem educado, mas assim como eu adquiro conhecimento contigo, se você me permitir, se você puder entender isso como uma doação de conhecimento, por favor. não que você não tenha esse conhecimento, porque a gente está trocando toda hora. Entenda o seguinte, o advogado, ele exerce um munus público. O advogado, ele não está ali para defender com unhas e dentes. Eu posso recusar o patrocínio de uma causa, né? Uhum. Então, é o seguinte, quando eu falo habilidade, é que as regras são essas e eu vou ter que driblar. Isso acontece desde que se tem júri, eu vou ter que driblar isso aí. Vamos lá para a década de 70, caso Dock Street. O caso Dock Street mudou o direito brasileiro. Lembram desse caso? Ângela Diniz, assassinada por um playboy, o Dock Street, lá em Búzios. Evandro Lins e Silva defendendo, Evaristo de Moraes do outro lado. Há um grande confronto, há uma grande comoção e existe uma obra que todos os que vão para a tribuna são obrigados a ler, que é A Defesa Tem a Palavra, do grande mestre Evandro Lins e Silva. E ele diz, olha, é preciso que você tenha habilidade para gerenciar tudo aquilo. Doutor, mas eu aceito a sua crítica. O senhor pode pode ser crítica, direto. Não é crítica. É construtiva, eu aceito. O senhor acha que eu tenho alguma coisa com advogado? Isso? Não, de jeito nenhum. Você foi tratado como uma leonesa pelo senhor aqui. Aqui, você que está em casa pode perceber, você que está nos assistindo, se nós não fizermos os questionamentos, isso foi muito bem falado pelo Cláudio Daledoni no começo. O senhor disse que a sociedade cresce por causa dos questionamentos. Eu estou mentindo, estou aumentando alguma coisa? Não. O senhor falou, a sociedade cresce por causa dos questionamentos. Então, esse debate só vai crescer se eu questionar. Claro. E eu estou questionando justamente para nós sairmos do senso comum. Espero, porque senão vai ficar uma tribuna aberta aqui para a gente ficar falando do que a gente quer. E eu vou questionar porque eu sei quem está em casa, nós estamos aqui num ponto, muitas pessoas agora participando dessa live fazendo perguntas. Então, eu sei de algumas coisas que eu preciso questionar, porque essa é a voz de quem está em casa. Claro. Para nós não ficarmos aqui limitados a nós três, o nosso querido Rogério Forcolém, grande jornalista com quase 30 anos de experiência, já foi policial civil durante 8 anos, tem experiência nacional no jornalismo, então é alguém que quando fala, eu ouço e respeito demais. Eu acho que a gente se dá bem porque nós não concordamos em tudo, mas a gente se respeita. Mas, né? Mais que respeito, né? Temos um carinho. O cara que eu encontrei aqui, quando eu cheguei, eu sempre falo, né? Você é um cara... A gente faz a fotografia do profissional pelos bastidores. E as pessoas dos bastidores gostam muito de você, desde a pessoa mais humilde aqui dentro dessa empresa até as pessoas mais com poder. Então, isso diz que homem você é e que profissional você é. Mas isso não quer dizer que eu vá concordar com você. Vai concordar. Eu e ele, nós vamos comer churrasco. Tanto você pode falar o que você quiser agora, inclusive perguntar para o Daledoni. A gente brinca, nós vamos tomar café, eu e o Passaia aqui, a gente brinca com os caras, tudo, mas tem coisas que eu quero fazer também outros questionamentos aqui e quero questionar o outro lado.
Eu quero questionar essa questão do Ministério Público também. Se houve um julgamento lá onde jurados... Tivemos um jurado entrevistado que disse que se sentiu, né, dessa maneira. Assim, ele viu policiais fardados e ele, nossa, meu Deus do céu, ele teve medo. Quando ele tem que ter medo do bandido. Dos bandidos que saíram naquele dia com fuzis, prontos para matar, prontos para acabar com qualquer um, porque eles não querem nem saber, eles atropelam. Outro dia nós demos a matéria do cara que matou um advogado, passou por cima dele, deu uma ré e passou por cima dele. Então e quando ele precisar, ele vai discar o 190 e aqueles homens de farda que estavam lá vão ajudá-lo, tecnicamente vão salvá-lo. Enfim, o que eu quero saber é o seguinte, os demais jurados, doutor, em algum momento, porque lá presidia uma juíza de direito, uma juíza que o senhor está esclarecendo, que determinou várias questões técnicas, fez um controle, fez uma reunião com o comando da PM, quer dizer, estava tudo certinho. Oficiais no meio de praças, porque é uma disciplina militar, o cara não faz nada com o seu chefe ali, é diferente do nosso chefe aqui, ele pode nos chamar a atenção, tudo, mas militar, é no olho, o cara não... Em determinado momento, algum desses jurados procurou a juíza assim, olha, doutor, eu estou com medo, essa tropa aí toda me olhando, ou não? Importante a pergunta, até esclarecer que não só a juíza fazia esse controle com o poder de polícia para tanto, como nós tínhamos o batalhão de guarda com o coronel ali, dando disciplina e fiscalizando. Nós tínhamos um batalhão só para fiscalizar a própria tropa. E mais, existiam 4 oficiais de justiça de uma ferocidade e de uma atenção, com todo respeito, são todos meus amigos, canina em cima dos jurados, para não se quebrar em comunicabilidade. Em nenhum momento eles usaram, mesmo na entrevista, nunca falaram, eu fui intimidado. Eles não foram intimidados, não foram coagidos, porque isso é crime. Porque se passasse pelo pente fino e por aquele monitoramento pesado do juiz, do batalhão de guarda que estava ali, da PE2, que estava fazendo um serviço de inteligência também. Corregedoria também estava? Corregedoria lá dentro. Era o lugar mais seguro do Brasil naquele momento, para tudo e para todos. Era o lugar mais seguro do Brasil. E os jurados se sentiram à vontade e confortáveis, porque a todo tempo a doutora Michele, que é uma soberana magistrada, pequena em estatura, mas grandiosa em princípios. Se nós tivéssemos aqui, eu falo sem medo de errar, 5 juízas daquela, o nosso país seria diferente. Ela ia até os jurados e perguntava, está tudo bem com os senhores? Eles eram levados ao hotel, e lá no hotel se indagavam pelos oficiais de justiça e pela própria juíza. Está tudo bem com os senhores? A todo momento, durante esses 6 dias de julgamento, eles disseram em um só tom, nós estamos tranquilos. Acabado o julgamento, um dos jurados procurou a imprensa, porque ele é da imprensa, porque ele é jornalista. E um portal daqui deu a primeira notícia. Ele não fala em intimidação sob hipótese nenhuma. Os promotores ligaram para cada um dos jurados, porque é obrigação do Ministério Público. Estou falando que tem que fazer mesmo. Peraí, só um pouquinho, o senhor está dizendo uma coisa muito importante. Ele vai para a imprensa, fala, e aí denuncia essa questão dele, e aí os promotores ligam para isso que eu vou ligam para todos os jurados e perguntam, só deixa eu terminar. Essa é a versão do senhor. Não é versão, é a realidade, não é versão. Ele procurou... Como é que você pode falar em nome de todos os jurados, Daledoni? Como é que você pode falar que todos os jurados estavam à vontade? Mas você está falando em nome dos caras. Eu estava lá, eu não era uma decoração naquele plenário. Eu exerço o mundo público. Eu estava lá, junto com a promotoria, fiscalizando também. Eu fiscalizo os jurados. E a todo tempo eu assisti, eu sou testemunha. Além de advogado da causa, eu sou testemunha de que eles eram perguntados. Os senhores estão bem? Os senhores estão sofrendo qualquer pressão? Não. Em um só tom disseram não. Em momento algum. E se tivesse, nós estamos trabalhando com um conselho de sentença absolutamente esclarecido. Então eu posso fazer um jornalistas, deixa eu só terminar. Posso. Vocês têm que me dar palavra. Tá Tem que me dar vez e voz. Porque eu falo que aqui eu tenho vez e voz. E eu estou tendo. A todo tempo, os jurados que eram empresários, advogados, jornalistas, só para entender o nível de conselho de sentença que nós estávamos trabalhando. Então, pessoas absolutamente esclarecidas com vez e voz. Eles a todo tempo, o Ministério Público depois falou, que é obrigação fiscal da lei, perguntou a todos, os senhores foram coagidos, intimidados ou ameaçados? Eles responderam,
Não. Se tivesse ocorrido qualquer coisa, isso teria sido registrado. O Ministério Público teria tomado providência imediata. O que o Ministério Público quis a todo tempo era fazer o júri a portas fechadas. A juíza falou, não, é um júri nulo, porque o tribunal é popular. E se os senhores quiseram trazer de uma só vez 13 ao banco dos réus, eles têm familiares e eles têm amigos. Aí dizer, mas todos foram fardados? Não. Mas os que estavam de serviço, eles têm turnos, né? Eles largavam. Uma curiosidade que as pessoas às vezes não sabem, e o pessoal precisa entender. A maioria dos policiais militares, eles moram longe. O sujeito vem lá do Boqueirão e eles vêm de ônibus, sabia? É. E eles vêm fardados porque daí eles não pagam a passagem. A maioria? A maioria. Eles vêm, eles chegam no quartel, que é aqui no centro da cidade, entendeu? Aí eles vão lá, eles almoçam no rancho da polícia. Vão sem eles farda fazem o seu também, turno. Eu digo que vão sem farda porque eles fazem correm o turno. risco, por isso que muitos não... É só como mas eles vão, postos. vocês entendam isso? Aí eles vão lá no centro cívico, eles vão lá apoiar os seus colegas. Estavam quase uma tropa inteira, quase um batalhão inteiro sendo julgado, entendam isso, a grandiosidade, não só pelo número de vítimas, eram 5 bandidos, 13 acusados. Doutor, mas eu vou pegar essa deixa. Há um batalhão inteiro, a Rotan inteira julgada. Eu queria fazer um lembrete também, doutor Colenho, o seguinte, falou-se muito, é o Ministério Público contra a Polícia Militar, mas vocês sabem quais foram as principais provas do Ministério Público transformar isso em um processo de levar júri popular? Quem levantou? A Polícia Militar. Eu estou falando besteira? Tá. A Corregedoria da Polícia Militar. Tá. A principal não testemunha. É A principal testemunha do Ministério Público nesse júri foi um tenente da Polícia Militar que coordenava a Corregedoria da Polícia Militar. Esse caso foi tão sério na época, e é bom relembrar, que na época não existia Corregedoria da Polícia Militar no estado do Paraná. Ela foi criada, quer dizer, a polícia que investiga a própria polícia, em função desse caso. Porque até então, quem investigava isso era somente o Ministério Público. E o secretário de Segurança na época chegou e determinou praticamente uma intervenção. Pode parar. Pode parar. Não, a polícia precisa investigar a polícia. Não, o Ministério Público não investiga nada. Quem investiga é a Polícia Civil. Não. Polícia Aqui, sim. Civil. No Paraná, sim. Na época era o GAECO. O crime contra a vida é a Polícia Civil que vai instaurar um inquérito e vai investigar. Não existe isso. O GAECO pode fazer, porque se forma o GAECO mas é que o Ministério Público... em grupos especiais. Mas a função de Polícia Judiciária é Polícia Civil. Sim, crimes. É só que neste caso... Sim, eu entendi. O Ministério Público, sim, o que o Ricardo falou aqui, na minha opinião, não tem besteira. Você falou que tem besteira, desculpa, mas... Não, é só para deixar não tem bem besteira claro isso aqui. Ele falou, não, tudo que ele falou é real. Eu digo, isso é verdade. Não, é verdade. Não é verdade. É para deixar bem claro. Por que não é verdade? Me permita. Sim, que claro. não é uma teima entre Ministério Público contra a polícia. Não é isso. Veja, não é isso. O próprio Ministério Público, o GAECO, naquela época, deixa eu explicar para os senhores, eu estou desde o primeiro dia nesse caso. Claro. Né? Estou desde 2009, quando eles vão me pedir socorro. Socorro. O que aconteceu ali? Foi algo muito mal posto, muito mal feito. Tanto é que o GAECO hoje, porque eu respeito o GAECO, respeito o Ministério Público. O GAECO é eficientíssimo, tá? Eu não demonizo o GAECO, eu não digo que é o pior. Nós precisamos disso para ter uma sociedade justa, uma sociedade livre. Mas o GAECO, ele não tem a habilidade, daí eu concordo com o Rogério, na medida em que ele não tem habilidade, não tem ferramentas e não tem material nem humano suficiente para ele se debruçar numa investigação minuciosa de homicídio. O que acontece na época em que foi um erro? Que nós temos que fazer uma avaliação disso tudo. Nós temos que avaliar, questionamento, concordo contigo. O que aconteceu? O secretário de Segurança, que naquela época, ele fez uma pavorosa gestão, ele tocou o pé pelas mãos, ele era absolutamente equivocado em quase tudo que fazia. Secretário De Lázari. De Lázari. Ele era egresso do GAECO. Ministério Público. Ministério Público. E não é com tiro e porrada que você resolve as coisas, é com conversa, questionamento, aconselhamento e julgamento e puxão de orelha, não é assim na vida? Ele poderia ter, e ele tinha poder para isso, determinar que se estabelecesse, como o outro secretário fez, uma corregedoria. O que ele fez? Ele, para colher uma flor, ele destruiu um jardim. Ele pegou e fez um convênio, pasmem, senhores, com o GAECO. O GAECO tem o princípio da obrigatoriedade. O GAECO, na medida em que você joga uma demanda para ele, seja o governador do estado, ou seja
a pessoa mais simples do mundo, os promotores são regidos por uma coisa que chama-se princípio da obrigatoriedade. Ele tem que ir a fundo. O GAECO não teve outra alternativa. E ele pega e dá outorga para o GAECO fazendo um convênio, e isso foi muito errado. E ficou provado que isso foi errado, entendeu? Isso tudo serviu, não foi esse caso, mas foi esse convênio que acabou com até esse caso, que fez gerar a corregedoria. De toda essa lambança feita, nós temos frutos positivos disso. E isso aqui que a gente está fazendo, tenho convicção de que vai gerar frutos positivos. E só para eu concluir, para ficar assim a ideia para o telespectador muito bem posta. E é nessa medida deste equívoco, e por que eu digo que é equívoco? Os promotores, eles são adestrados, preparados para acusar. Quem acusa depende da formulação de uma apuração isenta. Por isso que nós temos a polícia judiciária, que é a polícia civil, entendeu? Eles vão apurar aqueles fatos com isenção, sem pender para um lado ou para o outro. Quando o promotor recebe o apuratório, que é o inquérito policial, ele, a partir disso, Ricardo, ele olha e ele forma a opinião delitiva. Concorda ou discorda? Concorda ou discorda. Ele diz, olha, eu preciso de mais diligência. Não concordo. E outra, doutor... Só me permita, é bem importante, esse mecanismo de termos a polícia judiciária, o promotor, o juiz, é o mais acertado de todos. Por quê? Porque assim a gente chega à justiça. Os legisladores, eles não iriam colocar dessa maneira, é a forma mais acertada, porque o promotor chega ali e diz, não, eu quero mais diligência. Quando o promotor sai direto para investigar um homicídio, veja, eu não estou dizendo que eles são os piores dos homens. É a mesma coisa que você pegar um pitbull, com todo respeito, eu não estou comparando, não é nada disso, é uma coisa figurada, com todo respeito. Você pegar um pitbull para cuidar de uma criança. Você está entendendo? Por quê? Preparadíssimos os promotores, mas o que eles querem fazer prova para efetivamente promover uma acusação. O que você quer? Deixa ele lá, com o princípio da obrigatoriedade, com o convênio do governo do Estado do Paraná, para que ele vá e investigue o que eles faziam de prima facie. E isso, você diz que a testemunha, a principal testemunha, é um capitão da PM, mas você ouviu o que o tenente da PM, que compunha o GAECO, fez? Teve um tenente da PM, deixa eu só contar para o Furcolém, para contextualizar. O tenente da PM chegou e disse o seguinte, eu estou fora do GAECO, eu não compactuo com isso. Eu perguntei na frente dos jurados, por que o senhor saiu do GAECO? Porque eu não compactuava com a forma deles investigarem, principalmente nesse caso. Eles elegiam culpados, formulavam uma tese e saíam atrás de provas para comprovar aquela hipótese por eles levantada. E por isso ele disse, eu não faço mais parte disso. Então, quando você diz, mas a principal testemunha, é uma testemunha que foi combatida por tudo e por todos os coronéis que estiveram lá debatendo. Deixa eu só colocar um adendo aqui, por exemplo, só para encerrar essa coisa da investigação policial. Por exemplo, se um promotor entender que o delegado que preside o inquérito, junto com os seus investigadores, está pendendo, quer dizer, está tomando um lado, tentando proteger o inquérito policial para favorecer os policiais que ele investiga, ele pode discordar desse delegado, inclusive pedir para trocar de delegacia a investigação. Ele tem esse poder. Então, o Ministério Público, e este é o grande papel do Ministério Público, ele ser o fiscal de toda essa questão, não só da lei, mas de todo esse processo que se inicia lá a partir do crime. E outra, só para deixar claro, eu sempre fui um cara, eu aprendi com um delegado chamado Anisaldo Plentes, que o que você tiver contra o criminoso são provas e inquérito. Você perguntou, policial, você concorda o policial bater? Depois que ele está preso, ou você tem provas e inquérito, ou você não tem nada. Não é com tortura. Tortura é um outro tempo. Hoje nós temos que ter prova, inquérito, nós temos toda uma tecnologia, nós temos o Instituto Geral de Perícias. Instituto Geral de Perícias, é isso aí que eu quero chegar. Tem toda uma máquina para buscar prova contra os acusados. O Ministério Público trabalha com a máquina. Ele trabalha com o inquérito policial, que chega até ele faz a denúncia e ele colhe todas essas provas. Com todas essas provas, é um jogo aberto. O Ministério Público coloca as provas para os jurados assistirem. O advogado defende e vai derrubando por teses essas provas e os jurados, por maioria, chegam à conclusão que os policiais são inocentes. Então, é essa a pergunta que eu quero fazer, doutor. O Ministério Público tem um poder maior que o senhor está ali sozinho defendendo uma outra tese para convencer aqueles que são eleitos do povo para julgar. Exatamente.
Veja, o Ministério Público ele O tem... senhor consegue ser rápido nessa Consigo. resposta? O Ministério Público ele detém ali quantos policiais ele quiser para investigar. O Ministério Público tem todo o Instituto de Criminalística ao seu dispor, o Instituto Médico Legal para esclarecer tudo o que ele quiser. E vejam, não é porque o Ministério Público denunciou que é a verdade absoluta. Ele tem uma hipótese, uma proposta de condenação, que ali naquele julgamento equivale. Ele arrastou aquilo com toda a repercussão, com o seu poderio de assessoria de imprensa. Ele arrastou porque o policial militar, ele é um sujeito absolutamente vulnerável. É muito difícil defender policial militar. Eles são cordatos, vulneráveis. Qualquer acusação que se aponta contra eles cola. Eles têm que cumprir a hierarquia. E o Ministério Público, com toda essa máquina e com essa hipótese, arrastou até o dia do julgamento. Ocorre, entretanto, que é no julgamento que a prova é produzida. Ocorre, entretanto, que promotor de justiça não é juiz, é parte do processo. Ocorre, entretanto, que jornalista também não é juiz, ele tem que noticiar. Ocorre, entretanto, que procurador de justiça e GAECO não é casa de justiça, não é tribunal de justiça. Assim como editor, chefe de TV, não é desembargador. Então, ali o povo representado pelos jurados, que tinham ali o poder de julgar, viram a produção desta prova sendo realizada durante 6 dias e formularam a sua convicção, sem coação, sem intimidação. O que o Ministério Público queria naquela ocasião, só para finalizar, era efetivamente fazer a portas fechadas, mas não existe condição nenhuma. Isso vai contra os mais comezinhos princípios de direito e de justiça. Portanto, esta alegação que houve intimidação é vazia, falaciosa, e isso o tribunal não vai reconhecer. Ainda bem que nós estamos aqui com pessoas bastante inteligentes, que conseguem um raciocínio muito rápido. Então, eu vou pedir para a gente, se possível, ser mais culto, tanto nas perguntas quanto nas respostas, porque tem tantos assuntos para nós não temos tempo aqui. Ainda. Não, nós temos, é que aí a gente vai só numa linha e não dá espaço para tantas outras perguntas que surgem. Não, mas eu vou fazer uma mas ele está indo lá. Mas nós estamos indo bem? Você acredita que estamos indo bem? Nós estamos aqui com uma certa tantas audiência perguntas na internet, chegando, claro. justamente. E assim, de forma genérica, há uma crítica. Quando esses policiais militares são levados a júri, a impressão que me dá, e as pessoas falam isso, é que a polícia militar está sendo julgada. E não é. São os clientes do senhor. E eu fico muito preocupado quando as pessoas elas falam, jornalistas que acusam a polícia, para mim é bandido. Vamos deixar bem claro, houve uma corregedoria trabalhando em cima disso, contra 13 policiais militares. Como não é o caso de Londrina, a gente está sendo assistido por Londrina, onde o senhor também defende policiais militares acusados de participar, promover uma chacina, a revelia, um desconto por causa de morte de policiais militares, é uma acusação. Então, me preocupa muito, e eu gostaria de pontuar para você que está nos assistindo, o Ministério Público é uma instituição. Hoje nós temos o promotor A. O promotor A vai sair, o promotor B vai assumir. A instituição do Ministério Público vai ficar, assim como a Corregedoria da Polícia Militar e a própria instituição da Polícia Militar. Agora, eu gostaria de lembrar, senhor, com todo o respeito, doutor Daledoni, o senhor é um advogado pago, muito bem pago, porque o senhor é muito bom, o senhor é muito requisitado. Obrigado. E 90% da clientela do senhor, se eu não estou enganado, é formada por policiais militares. Com muita honra. Então, quando o senhor por policiais militares, deixa eu só colocar isso adendo, não todos os policiais militares, mas os policiais militares denunciados, processados. Não. E eu gostaria de falar, se tudo isso, quando o senhor fala ao Ministério Público, ao Ministério, não faz parte também do interesse do senhor? O senhor não está procurando também, entre aqueles que estão nos assistindo, mais clientes? Não faz parte desse trabalho do senhor? Não. Criticar o Ministério Público, que é o confronto do senhor não está ali no Ministério Público? Não. O senhor, não é isso? Importante essa pergunta. Te agradeço de novo, Wilson. Eu quero só deixar claro aqui, para todos que estão assistindo. É esse tipo de pergunta que leva ao esclarecimento. Eu te agradeço por isso. Muito obrigado. Você está me dando vez e voz para eu poder esclarecer. Não são todos denunciados. Eu, por exemplo, o advogado, ele funciona não só no contencioso, como a gente chama, não só no dia do julgamento, mas semana passada, um coronel e um major da PM, destacados, eu tive que fazer uma intervenção na imprensa para corrigir algumas questões. Não tem nenhum processo formado contra eles, mas eu tive a intervenção.
discuto questões de segurança. Discuto questões de segurança. Com o secretário de segurança, com o delegado-geral e com coronéis da PM. Estou exercendo ali um munus público e a minha parte cidadã. Problema, fui homenageado, participei da mesa de autoridades em homenagem ao COP, ao Grupo Tigre da Polícia Civil. Então, não é só isso, eu gostaria que entendesse. Assim como funciona o Ministério Público, eu também funciono na comunidade jurídica, principalmente na comunidade de segurança, trazendo uma forma mais adequada de prestação de serviço à comunidade, buscando aperfeiçoar a polícia. Então, eu não estou aqui a vender um trabalho, e eu agradeço a tua pergunta, porque ela é inteligente. Não é só dinheiro. Ela é importante. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. O senhor trabalha de graça, doutor? Não, eu não trabalho. Ninguém trabalha de graça, né? Mas eu faço muita coisa de graça. Mas muita mesmo. Mas muita mesmo. Eu advogo não só para policiais civis, militares e até federais, mas quando o senhor gratuitamente. Toma uma posição ostensiva contra a instituição Ministério Público, contra a instituição, às vezes, um veículo de imprensa, quando o senhor toma uma posição ostensiva contra um comandante, o senhor não está contra uma sociedade? E complementando quando que o senhor está defendendo o cliente do senhor? Complementando o que o Vício está falando, doutor, veja só, eu não sou advogado, mas a gente sempre ouve dizer de bons advogados, inclusive do senhor, que o bom advogado, no caso o senhor passou dessa medida, o senhor é considerado um dos melhores do Brasil, o senhor está entre os excelentes, os advogados que sabem como fazer, primeiro, desconstroem a credibilidade das testemunhas, não apenas das testemunhas, desconstroem as provas e até a moral das pessoas que estão denunciando alguma coisa. É quando o senhor fala que o Ministério Público está sempre errado, o senhor não usou essa expressão. Não, não falei mas isso. Do jeito que o senhor fala, me deixa entender, e eu imagino que as pessoas que estão em casa também, muitas delas, deixam entender que sempre o Ministério Público está errado. Muito pelo contrário. Entendeu? E quando eu estou do lado do Ministério Público? Por exemplo? Caso Renata Mugiati. Não, contra policial militar, quando? Não tive ainda. Não teve? Não. Deixa eu te contar uma coisa. Você não está respondendo. Não, eu te deixei sem resposta agora. Não, muito pelo contrário, eu vou te responder, te esclarecer. O senhor está ganhando tempo para poder responder, né? Olha, quando eu tinha 15 anos eu fazia isso com a minha mãe. Então, aqui não, tenho 45. Beleza. E eu respondo bate-pronto o que você quiser. Vamos lá. Então me responda, por favor. Deixa eu falar a tua certeza. Você sabia que eu tive um primo-irmão morto em confronto com a polícia militar? Não sabia. Você sabe por que eu faço júri? Não. Porque eu tive a pessoa que eu mais amava na vida assassinada? Você sabia disso? É verdade? Eu acredito, fome de brincadeira de mentir numa coisa séria dessa? Eu acredito. O senhor pode falar quem é? Eu posso. Quem era? Eu posso falar. O meu tio, pai desse que foi assassinado pela polícia, foi morto pela polícia e não faz tempo. E foi injustamente? Faz 2 anos. Foi injustamente? Não foi injustamente. A polícia, a minha tia veio me buscar, eu analisei o caso e pensa que foi fácil para mim? Você pensa que foi fácil para mim? Você acha que é fácil para mim lembrar que o começo da minha carreira foi lendo uma denúncia-crime da pessoa que eu mais amava, que foi brutalmente assassinada? E como é que surgiu o advogado defensor de policiais militares processados? Ele surge a partir de uma profunda admiração pela polícia. Eu entrei na faculdade de Direito... Mas o senhor entende que polícia é uma coisa, policiais processados outra totalmente diferente? Não. Não é totalmente diferente? Não, muito pelo contrário. Muitos eu quero policiais processados, isso aí. Veja só, muitos policiais processados que viram notícia no Tribuna da Massa, policiais processados são julgados, condenados e são bandidos. Então, não há uma diferença muito grande? Não, há uma falta de acompanhamento e informação. Não porque você é desinformado, não estou falando isso, tá? Eu gostaria muito, assim, eu sei que nem tudo que a gente quer, a gente consegue, mas que vocês pegassem um caso que vocês têm que noticiar, né? Tem casos graves onde se suspeita de policiais militares, policiais civis e policiais federais. Acompanhassem esse caso até o final do julgamento e os senhores irão constatar que 90% dos casos se recebe a improcedência da acusação. Isso é dado, isso aqui eu não estou inventando, não estou querendo defender ninguém. Por exemplo,
90% dos casos, os policiais julgados são absolvidos. Então, isso é muito importante para ficar claro aqui. Não só no júri, o Cláudio como no Daledoni, juízo comum. Advogado, ele está nos dizendo que 90% dos casos é uma informação trazida por ele. Deixa eu falar mais. Só para a gente complementar aqui. Isso é bom, porque mostra que muitos policiais são inocentes. Entretanto, 90%. São desses 10% que nós estamos falando aqui. Não são 10%. Dos 10%, não são 10% que são condenados, é que nós não podemos aceitar, a gente não pode escalar. Ficar todo o tempo dizendo que toda polícia é boa, isso é uma utopia, isso é um faz de conta, isso é uma inocência tão grande. Não é. Agora, que bom que o senhor está me dizendo que daqueles que são levados a julgamento, 90% deles são absolvidos. Quer dizer, porque eles também podem ser acusados injustamente. E eu estou entendendo que existem muitas acusações injustas. Mas, doutor, vamos se agarrar aos 10%. Se existem 10% desses que são condenados, quer dizer, tem coisa ruim que a gente tem que debater e tem que arrancar da corporação. Vocês vão fazer... se esses condenados são condenados, eles são expulsos da polícia, gente. Não existe policial condenado por crime. E eu sou um apresentador que há anos defendo o seguinte: policial, vagabundo, bandido, deveria responder duplamente. Ele deveria receber uma condenação dupla. Ele deveria pagar mais caro do que o normal, do que um bandido. Mas é a minoria. Não, mas é o que eu estou falando. Que seja. Mas o senhor trata... Mas também, o cara que mata um policial em serviço deveria também tomar uma pena igualmente. Mas o senhor trata todo cliente do senhor como se fosse o policial militar. Eu gostaria de te convidar... Não é verdade? Eu gostaria de te convidar... E aí o senhor coloca no mesmo pacote aquele verdade. policial que jamais foi condenado, jamais foi acusado de nada. Você está equivocado. O senhor equipara o policial militar que está sendo processado e vai ser julgado por isso. Vocês já cobriram merece o mesmo tratamento? Algum julgamento doutor, de jornalista? Esse policial militar merece o mesmo tratamento, doutor? O senhor está perguntando advocaticiamente? Não. Como o cidadão Daledoni, pai de filhos, casado e que tem uma vida em sociedade. E que tive membros da minha família mortos em confronto com a polícia militar. E o senhor acha que aquele policial militar, com 20 anos de polícia militar... Há 2 anos. Que nunca foi acusado de nada, ele merece estar nesse mesmo pacote daquele que é investigado 1, 2, 3 vezes? O senhor acha mesmo? Eu tenho não só a certeza de que todo acusado merece, em primeiro lugar, ter a presunção de inocência ao seu lado, e eu vou tratá-lo com presunção de inocência até que ele seja condenado por uma sentença irrecorrível. Aí eu vou dizer, o senhor é um condenado, e a partir dessa condenação eu não tenho mais o que fazer, mas eu os trato com humanidade. Eu só quero relembrar... Isso é uma fala de advogado. Não é uma fala de advogado. De cidadão? Não, isso é uma fala de cidadão. Okay. Vem cá, eu antes de ser advogado, eu sou um cidadão. Mas o bandido não recebe a humanização? Não tem humanização o tempo inteiro. A gente não concorda também, tá certo, eu não concordo. Ninguém aqui concorda que os bandidos tenham tantos direitos desse jeito. O cidadão, homem, decente... Só um minutinho, desculpa, tá? Me perdoa, por favor. Cláudio Daledoni, deixa o advogado de lado agora. O Cláudio Daledoni, esse homem que eu estou olhando nos olhos aqui, que eu respeito. Você já traiu alguém que você ama? Nunca. Nunca. Nem a confiança de ninguém? Nunca. 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 Você nunca chegou, quando criança, nunca mentiu para sua mãe e para seu pai? Nunca. Nunca? Nunca. Você é muito exemplar. Você é muito exemplar. Olha, sou tido e havido no meu grupo como um homem não exemplar, um homem firme de enfrentamento e severo. Desde criança, então, você nunca mentiu para ninguém? É que eu não estou entendendo esse tipo de pergunta. Parece que você está no jogral. Vamos elevar o nível, né? Então, vamos, então escuta. Então, não, se é pra gente levar... Então... Ai, você já fez cocô na calça? Ai, você fez pum na sala? Para. Vamos. Doutor, você está agindo como um advogado no tribunal. Não, doutor. Eu estou querendo um debate. Ai, não. Você nunca mentiu. Você está sendo deselegante, não tô. Cláudio. Não, para com isso. Desculpa. Estou te dando todo o espaço aqui. Não Obrigado. É a primeira vez que você faz isso. Sabe uma coisa assim que é meio chata? É que todo tipo de pergunta que o Vilches faz é: você está enganado, você está errado. Mas ele está errado, enganado quando eu falo. Mas ouça, você nem terminou a pergunta e já fala que ele está errado, está tão acostumado com isso. Não seja assim deselegante. Deixa eu te falar uma coisa olhando para você. Você é um cara de um espírito iluminado. Eu tenho muito a aprender com você, porque você é a primeira pessoa que nunca traiu ninguém. É difícil eu conversar com alguém que nunca mentiu. É porque... Eu sou um traidor. Tudo bem. Vamos imaginar que você nunca... Você me disse que nunca mentiu nem para os seus pais. Me desculpa, eu não sou tão bom quanto você. Já menti para o meu pai, para a minha mãe. Eu estou querendo falar com as pessoas que estão em casa que muitas vezes você pode fazer uma coisa errada e isso fica para sempre encoberto. Então acontece que existem muitos policiais também que
fazem coisas horríveis e que nunca são descobertos e que vão se aposentar com medalha de honra. Como tem jornalista que faz isso, Eu sei advogado, que tem, eu como sei tem... que tem, mas uma coisa você não tá se anula a equiparando outra, policial homem de militar ao Deus. jornalista? Uma Eu coisa estou me não anula equiparando a ao ser outra. humano. Não. Ser humano é falível. Aí Acho você que uma fica das falando profissões que mais nobres que existem é a do policiais policial que são... militar. O policial militar, ele tem da sociedade a confiança, Você o vai zelo. cobrir O policial militar, o ele julgamento do deixa... jornalista? O policial militar, Vocês ele vão deixa cobrir? a casa dele, a família dele, para fazer a minha segurança. Vamos, meu Nós, enquanto Vocês sociedade, nós damos todo o poder a ele, por exemplo, de andar armado para nos proteger. É isso que eu estou falando. Então, eu acho que essa comparação, acho que o senhor não vale. Eu quero Claro falar que vale. Claro que existe jornalista bandido, muito jornalista bandido. Só que muito. não tem arma na mão, Infelizmente. entendeu? Só que não, Tem uma arma. não pode ser comparado com o policial militar. Essa função é Tem extremamente arma. digna. O microfone de vocês é uma Sim, arma. doutor, mas o que nós estamos falando é que microfone tem muito de vocês é policial uma militar arma. que se ofende, sabe por E quê? outra- Porque é o policial que às vezes Não. chega na comunidade, não age corretamente, não tem respeito Não, e nunca vai ser descoberto. Não. Nunca vai ser. Ah, mas daí eu sei, se minha avó fosse homem, eu tinha 3 avós. Não vamos ser. Vamos tratar do caso concreto. Vamos elevar o nível, Se né, minha- Ledoni? Não, Vem cá, mas você é- acabou de me chamar a não. atenção para elevar o nível, Mas vem agora então, ver esse tipo de senão- comparação. Sabe, daí eu Não, sei. por favor. Porque tem, acho que... Não. Policial aqui que Não, invadiu... trocadilho Me serve no permite- tribunal, aqui não, por favor. O Tribunal da Vida. Tá o bom. Tribunal Popular. Mandou E eu não bem. estou na tribuna Eu gosto da de um bom massa. argumento, respondeu bem. Tá, Respondeu Tribunal bem. da Vida. Mas pode Aqui, falar. o policial que deu um tapa na cara de uma criança, ele foi excluído. O policial que foi flagrado pegando um aparelho de dentro do carro, toca-fita, excluído. Os senhores sabem o índice de exclusões da corregedoria? Eu estou falando numa boa. Tá. Vilches. E a foram corregedoria- julgados também, foram levados a julgamento ou só expulsos da corporação? Não, levado a julgamento. Também? Isso também. Porque ele é julgado pela casa censora, como a gente chama, que é a corregedoria. Eles têm um disciplinamento pelo RDE, como a gente chama. Eles têm um julgamento severo das condutas deles. Tá? Existe a polícia da polícia. Vocês têm conhecimento disso? A P2 é a polícia da polícia. Eles ficam ali fiscalizando a polícia militar. Todos eles foram excluídos. Eu queria convidar vocês, a corregedoria vai ter uma obra... Não se passa nada, tanto é que é uma dificuldade absurda você defender alguém na corregedoria, porque por vezes a corregedoria, ela é assim impenetrável, sob o ponto de vista defensivo, mas se tem julgamentos absolutamente justos. Existe avaliação da corregedoria, do comando geral, existem fases que analisam a conduta desse policial. Doutor, vamos voltar ao júri? Vamos lá. Vamos lá. Foucault, para você situar, você estava fora daqui de Curitiba, mas os policiais militares foram julgados pela morte de 5 pessoas? Marginais. 5 bandidos? Bandidos. Vamos contextualizar. Desses 5, 2 eram reconhecidamente bandidos, com antecedente criminal, líderes de quadrilha, Facções, faccionados. líderes de quadrilha aqui em Colombo, na região metropolitana, numa vila extremamente carente e também perigosa, a Vila Zumbi, não se discute. E no meio deles também existiam 2 menores de idade, sem antecedente criminal. Eu acredito que o trabalho do senhor foi facilitado nesse episódio, porque nós estávamos tratando de policiais militares, independentemente de quem sejam eles, que mataram bandidos. Talvez, e aí eu vou tentar puxar o Daledoni Pessoa, pai de família, e não Daledoni advogado. E esse é o questionamento que eu sempre faço para as pessoas que me perguntam: pô, mas você é muito duro com a polícia militar. Se a polícia militar, esses mesmos policiais militares tivessem trocado tiros, como já aconteceu aqui em Curitiba, e tivessem matado pessoas por engano, como já aconteceu aqui em Curitiba, será que a sociedade não teria... Inocentes. Exato. Será que assim, a gente não está decretando, doutor Daledoni, e aí vem a contribuição do senhor enquanto advogado, nós estamos instituindo a pena de morte nesse caso? Será que o julgamento não poderia ter tomado outro rumo se nós estivéssemos falando de outras pessoas que não fossem bandidos? É uma pergunta profunda, hein, Daledoni? Eu gostaria que você Mas- respondesse com o coração. Mas eu queria Eu complementar. vou responder com a minha alma. E depois o Rogério tem a palavra. Bem por isso, eles estavam enfrentando marginais. Eles não tinham antecedentes. O sujeito não ter antecedentes não quer dizer que ele está coroado de santidade. E naquele Isso caso serve para o estavam policial militar juntos. também, que você não Eles concordou. Ficou Eles comprovado que estavam- estavam juntos, deram fuga. Se eles tivessem sobrevivido àquilo que eles iniciaram, que foi o confronto contra a polícia militar,
eles teriam antecedentes. Eles tinham antecedentes. Eles estavam em franca atividade criminosa. Eles estavam cometendo crimes o dia todo. E as testemunhas disseram no júri que os dois que não tinham antecedentes deram fuga, participaram desses crimes que estavam em ocorrência. Participaram, então eles tinham antecedentes, correto? O antecedente que eu digo já tivessem sido... Mas, vem cá, eles tinham perfeito. uma carreira, Perfeito. o de 17 e o de 14. Perfeito. Eram criminosos, eram crianças do crime, Merecem eram morrer. menores do crime. Merecem Se enfrentarem a polícia, atirarem na polícia, eu digo mais, falando com a minha alma, quem atira para matar, merece receber tiro para morrer. Aí nós vamos entrar em outra discussão, porque era a tese do Ministério Público, não houve confronto. Houve confronto, foi provado que houve confronto. Bom, aí eu não vou discutir decisão de... Mas eu gostaria. Ficou provado por quem, doutor? O Ministério... O júri decidiu. Oi? O júri decidiu. Absolveu, está Então, provado. isso eu não discuto. Por exemplo... Isso é a grande prova. É a grande prova. O julgamento é esse. Se não voltamos àquela fala. Nós estamos só mais 3 minutos. Mas então eu vou deixar o Rogério se há um Borgolém falar. confronto, só para deixar bem claro, se há um confronto com o policial militar, na avaliação do senhor... Quem atira na polícia está sujeito a ter o revide. E se desse revide ele vier a tombar morto, o policial está protegido com 2 excludentes de licitude. Okay. Quais são? O estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa própria, que é dele, e de terceiros, que é a sociedade. O senhor já defendeu algum policial militar que tivesse participado de um confronto que, ao longo da investigação, o senhor falou, opa, essa versão não é assim, eu acho que não teve confronto, nada? O senhor já defendeu policiais militares assim? Não, né? Já. Já? E aí? Okay. Desisti da causa. O senhor já desistiu? Sim, muitas vezes. O último faz pouco tempo ou não? Eu não posso daí por uma questão... Porque seu cliente, não, eu tenho dever de segredo. É verdade. Porque as minhas... Eu sou então o senhor concorda comigo falar. que há policiais bandidos? Eu acho que qualquer... E uma coisa é instituição e outra coisa é... Não há policiais bandidos, não estou falando isso. Eu, como profissional, eu tenho deveres éticos e eu tenho questão de foro íntimo. Então, quando eu enxergo, por exemplo, que aquilo não foi o que realmente estão me falando, ou que aquilo... Até tem um caso que foi conhecido internacionalmente, que eu renunciei por questão de foro íntimo. E a imprensa, eu falei, quando a defesa técnica, que é minha parte, entra em colidência com a autodefesa, que é o acusado, é o goleiro Bruno? A boa ética determina que o advogado saia da causa. E foi o que aconteceu neste caso. Eu também não posso, por um dever... Eu tenho dever de segredo. Ok. É a lei que me impede de eu... O senhor não pode falar, por exemplo, que é o goleiro Bruno. O senhor não pode falar isso porque o senhor é advogado. Não. E nem estou dizendo que seja também. Tá. Eu só estou imaginando Eu não posso falar quem é, mas okay. eu estou dando hipóteses que acontecem na vida de um advogado. Então, doutor, existe essa questão. Viu, doutor? Eu adoraria te ouvir o dia inteiro aqui, a tarde inteira, mas, infelizmente, o nosso tempo realmente esgotou faz tempo. Eu preciso ir para as considerações aqui. Daqui a pouco tem SBT Paraná. Rogério Borgolém, muito obrigado, viu? Obrigado. Não, eu só quero complementar o que o Virch disse, que também nós temos uma cultura de pegar quem não tem ainda uma passagem policial, né? Eles não tinham passagem, são menores, não são criminosos. Vocês têm que pegar os crimes do Rio de Janeiro, que são cooptados, justamente os menores são cooptados pelo tráfico. Lá você mata um cara em franco a tiro. Tinha um cara dentro do complexo do Alemão que fabricava carteiras de trabalho falsa, assim que porque por causa da geografia da favela, até o PM chegar no corpo, que os caras estão atirando de cima e está atirando daqui para cima. Até chegar no corpo, já tinham tirado o fuzil do garoto e tinham colocado uma carteira de trabalho, uma carteira de estudante, os caras fabricavam dentro da favela isso, porque sabiam que a imprensa ia chegar, ia filmar aquilo, mataram o trabalhador, mataram o estudante. Então, assim, esses garotos que foram cooptados, que na minha opinião foram cooptados por esses grandes bandidos, que são espertos, eles precisam de uma força conjunta, saíram naquele dia, né? Nós acompanhamos, eu não estava aqui, mas a gente acompanhou no Brasil inteiro, isso aí foi notícia nacional. Saíram naquele dia com vontade de cometer crimes. Se todas as provas se contradiziam o que os policiais falavam, estaria ali no tribunal do júri a oportunidade de eles receberem a sentença. Eles não receberam a sentença. Eles, mesmo inocentados, continuam sendo julgados. É isso que eu não entendo, entendeu? Eu não entendo essa posição do Brasil. A posição do Brasil é essa.
Nós temos que olhar sim para o policial vagabundo, o policial bandido, tem que ser preso, tem que responder, e na minha opinião tem que responder duplamente num crime. Obrigado, Agora, Rogério. Se o cara está inocentado de uma questão, o Ministério Público falou, é isso. Bom, Não é. Obrigado, Rogério Forcolém, Ricardo Vilches. Não, mas o debate é fundamental, Forcolém. claro. O debate é fundamental. Mas é por isso que eu estou aqui também A ideia- numa posição minha. Eu não estou aqui para defender Daledoni, a posição é minha, a visão é minha. Eu tenho 28 anos de comunicação, ninguém diz o que eu tenho que pensar. Eu penso comigo. Entendeu? Então, assim, se fosse para agradar os meus colegas, eu ia na corrente e vamos embora. Não, eu penso de uma forma. Até tem algumas coisas que eu discordo do Daledoni, mas eu penso da minha forma. Para concluir, né? Vai lá. Quando falou-se da possibilidade de fazer esse debate, doutor Daledoni, eu achei fundamental, porque nós estamos vivendo uma situação tão, a minha avaliação pessoal, tão crítica, que hoje, assim, o tal do bandido bom, bandido morto, e assim vai. Se a polícia militar matou um, ninguém questiona, bom, é polícia contra bandido. E eu sempre questiono, será mesmo? Qual é a circunstância dessa situação? Quem é esse policial militar? Aqui em Curitiba, recentemente, nós debatemos isso fora dos microfones, 2 policiais militares foram presos agora aqui em Curitiba, essa semana, por participação num crime absurdo, que teve aqui, um crime encomendado. Quer dizer, policiais bandidos de fato. Então, quando Tem que responder. Isso. Se são vagabundos, tem que usar a máquina, senhores, não usar a faca. Nós precisamos quando acontece só esse as debate, considerações eu acho que é finais. importante para a gente parar e pensar mesmo, e fazer o pessoal de casa pensar. Que polícia nós queremos, que sociedade nós queremos, até mesmo pensar na revisão de leis, quando as pessoas falam, merece morrer, a gente começar a discutir leis mais severas. Eu sou contra, mas há quem defenda a pena de morte. Não está na hora de a gente discutir Mas nós temos pena isso? de morte, né? Eu estou falando institucional, estou falando temos. pena de prisão perpétua. Não está na hora da gente começar a conversar isso. Então, são esses debates que suscitam todas essas ideias e quem sabe futuramente a gente começa a fazer mais e mais sobre isso. Nós temos que fazer um outro programa. Sim, nós precisamos, é que não vai dar tempo, nós precisamos ir não mesmo. nesse caso, mas para nós discutir, porque eu acho que é interessante. A gente pode marcar com certeza para voltar aqui para conversar. Com certeza. O doutor Cláudio Daledoni, muito obrigado por sua presença aqui, por sua sabatina. O senhor foi sabatinado. Considerações finais. Concordo com o Vilches que deve ser julgado, mas esse julgamento não pode ser da imprensa. A imprensa tem que noticiar, dar opinião. É uma opinião, assim como o Ministério Público não é juiz, ele dá uma opinião, a imprensa tem que seguir isso, porque o julgamento é feito ao final, nos crimes contra a vida, pelo Tribunal do Júri. E quando o Tribunal do Júri decreta que eles são inocentes de todas as acusações, eles estão refletindo a voz da nação. Vox Dei, Vox Populi, a voz do povo é a voz de Deus, e o Tribunal do Júri é soberano, e esse júri não será anulado. Tenham convicção disso. Os argumentos do Ministério Público são pueris. Muito obrigado, Cláudio Daledoni. Gostei muito e vou finalizar com essa sua última frase. Realmente a imprensa não está aqui para julgar, mas sim para dar a sua opinião. Então, por favor, permita que a imprensa opine, que a imprensa questione, e nem sempre o que nós vamos opinar vai ser aquilo que você vai gostar de ouvir. Mas é essa discussão que faz o Brasil melhor, que faz a sociedade melhor. Muito obrigado pela audiência. Rogério Forcolém, Ricardo Vilches, Cláudio Daledoni. Essa é uma live aqui no nosso portal, massanews.com. Até a próxima.